Abra no Salmo 109, versículo 17, que é o ponto de partida. Nós vamos entrar na palavra de Deus de hoje, e o Espírito Santo há de nos revelar aquilo que nós precisamos. Salmos de número 109, o versículo é o 17. Eu acredito que Deus vai falar com você algo que você precisa nessa hora. Só que nós precisamos ter expressão diante de Deus. Como assim, pastor? Muitas pessoas, elas estão abaixo daquilo que Deus queria que elas estivessem. Isso eu falo não para querer dizer que alguém é assim. Nós estamos sujeitos a isso. E eu tenho certeza que Deus espera que eu produza mais do que eu tenho produzido agora. Que eu esteja diante dele mais do que eu estou agora. Ele faz expectativas boas ao meu respeito. Ele não tem planos maus. A Bíblia chega a dizer que os planos de Deus para nós, eles são bons. Os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Ele tem boas expectativas a nosso respeito. Provavelmente nós mesmos não temos tantas coisas a perceber de futuro de Deus na nossa vida, mas ele tem essa expectativa. Eu tenho certeza que ele vai falar com você hoje, você vai sair daqui renovado. Amém, irmãos? Vamos para a palavra então? Diz assim, ó: visto que amou a maldição, ela faz o quê? Ela lhe sobrevém. Mas o que nós estamos estudando é a parte final do versículo, que diz: e pois que não desejou a bênção, ela faça o quê? Ela se afaste dele. Eu estou meditando nesse assunto já há um tempo, e hoje eu quero comentar um pouquinho com você sobre a questão do esfriamento. Diferente do que muita gente pensa, o esfriamento não é só quando você deixa de vir à igreja. Fulano tal não veio na igreja porque ele está frio. Não é só nesse período que você identifica uma frieza na vida de alguém. Mas ela vem repentinamente, ela pode vir todos os dias se nós não vivermos uma vida vigilante. Você vai observar aqui que quando uma pessoa ela esfria, ela aparta a bênção de Deus de sobre a vida dela. Por quê? Porque ela deixou de desejar aquilo que o próprio Deus pensa a respeito dela. Nós falamos, eu comentei isso aqui agora há pouco. O profeta Isaías entendeu e discerniu essas coisas. Ele disse: o pensamento de Deus é maior do que o meu. O plano de Deus é maior do que o meu. O que ele acha é maior do que eu acho. Então eu tenho que colocar dentro do meu coração isso. Ele sabe mais do que eu. Então, como servo, eu preciso me apropriar daquilo que ele fala comigo. Quando eu não faço isso, quando eu vou desprezando essas coisas, é como se eu estivesse esfriando na fé. Aí eu queria abrir a Bíblia com você no Evangelho de João. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós vamos demandar um pouco de tempo nesse capítulo 21 do Evangelho de João. Olha só que interessante. Evangelho segundo João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo 21. O versículo que nós vamos ler a partir do versículo 1. João capítulo 21, versículo de número 1. Quem encontrou, diga graças a Deus. Então vamos para a palavra. Diz assim a Bíblia Sagrada: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, ou de Tiberiades, E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Então, se você somar, tinham 7 discípulos ali. Aí a continuação diz no 3: e disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Preste atenção num detalhe. Olha só que interessante isso aqui. Às vezes a gente lê rápido, sem aquele objetivo de meditar, e muita coisa acaba passando. Nessa passagem, Jesus aqui ele aparece ressurreto. Não era mais o Jesus que eles tinham visto fisicamente naquele período. Mas quando ele se apresentou, as características eram as mesmas. Não sei as características físicas. Isso aqui não ficou nítido para nós. Mas as características
né, a forma de falar, a forma de viver, a forma de ministrar era a mesma. E Jesus se apresenta para os discípulos. Você vai lembrar que depois que Jesus morreu, só quem estava ali naquele momento em que ele estava crucificado era o João, o apóstolo João, e além dele estavam as Marias, a Maria Madalena, a Maria Mãe e outras mulheres. E junto com elas estava um político da época, José de Arimateia, que pediu o corpo de Jesus para ser embalsamado e ali colocado num sepulcro, né? Então, você percebe, os discípulos naquela hora haviam sumido. E por várias vezes, Jesus se apresentou para os discípulos ainda em vida. Você vai lembrar que antes da morte dele, antes dele passar pelo crucifixo, né, por aquele sacrifício, onde ele morreu em nosso lugar, por várias vezes ele chamou os discípulos para orar. E ele ia orar um pouquinho, quando ele voltava, os discípulos estavam como? Dormindo. De boca aberta, chega a cair a mosca dentro da boca. Ele estava assim, chega a cair a mosca dentro da boca deles. Brincadeiras à parte, né? Mas naquelas condições já dava para perceber o esfriamento que aqueles discípulos estavam vivendo. E não era por falta de revelação, não era por falta de uma liderança consolidada, porque Jesus é o principal dos líderes. Estava com eles o tempo todo ensinando. Aí você percebe que o problema não é o líder, o problema são os liderados. São as pessoas que não desejam ardentemente a bênção. São as pessoas que vão desprezando as oportunidades que têm. Tem gente que se perde por aí afora, não é porque o pai é ruim, não é porque a mãe é ruim, é porque ele foi desprezando. Eu acredito que o pai, por mais difícil que ele viva a vida, ele faz o sacrifício por aquilo que é seu. Faz ou não faz? Faz. Porque eu tenho um exemplo disso dentro da minha casa. Meus pais faziam um sacrifício tremendo para não deixar faltar nada para a gente, né? Então, eles estavam ali sendo ensinados. Jesus vai orar. Quando Jesus volta, os discípulos dormindo. Falei um pouquinho com a juventude sobre esse assunto ontem. E aí, quando ele está naquelas condições, ele fala para os discípulos: vocês estão dormentes. Vocês não estão vigilantes. Vocês não puderam vigiar uma hora. Uma hora que eu fui ali orar, Jesus estava suando gotas de sangue, sabendo que ele ia ter que passar por aquele processo todo. E ele espera que os discípulos estejam com ele naquele processo ali, ajudando ele. O Pedro outra vez disse: eu estarei contigo até a morte. E na hora que Jesus é preso, o que o Pedro faz? Está lá escondidinho, se esquentando no fogo, junto com os pecadores. Negou a Jesus 3 vezes. Sinal de esfriamento. Sinal de esfriamento. E Jesus ainda falou com Pedro. Antes de morrer, ele disse: olha Pedro, quando tu te converter, confirma isso a quem? Aos teus irmãos. Sabe o que Jesus falou? Ele explicou que mostrou para o Pedro, com todas as letras, que o Pedro ainda não era um cidadão convertido. Pastor, como é que Jesus pode dizer? Ele é Senhor, ele pode dizer tudo. Ele sonda a mente e as intenções do coração, ele sabe todas as coisas. Amém? E se porventura ele trata conosco hoje, para que a gente também venha se converter, a gente tem que se converter. Diga graças a Deus, irmãos. Pode ser que algumas pessoas sejam convertidas em parte. Tem determinadas condutas que é a conduta de gente não convertida. O apóstolo Paulo, né, a gente volta aqui nesse assunto do João 21, mas a Bíblia fala sobre algumas condutas que o apóstolo Paulo identificou na igreja de Corinto. Eu não vou meditar nesse assunto de Coríntios hoje com você. Mas aquela igreja, o apóstolo Paulo, quando ele entrou lá, ele começou a perceber algumas coisas. Quais, pastor? Dentro daquela igreja tinha homens que se relacionavam com a mulher do pai. E era um cristão, hein? O cara se relacionava sexualmente com a madrasta. E o Paulo veio e denunciou aquela prática. Ele disse: olha, eu ouço que acontece no meio de vocês, coisa que nem no mundo acontece. Aquilo era a atitude de quem? De pessoas que não eram convertidas. De pessoas que estavam frias. Deixavam muita coisa errada entrar e nem sequer se davam conta disso. O Paulo falou: vocês estão tão inchados, a igreja estava cheia, e eles tinham aquela expectativa: a igreja é de Deus, está crescendo. Só falsidade. Porque a conduta daquele povo não demonstrava isso. Inclusive na Santa Ceia ele fala sobre isso. Lá no capítulo 11, quando ele fala na primeira carta.
Que aquelas pessoas, elas iam para o culto da ceia do Senhor, e eles iam fazer o quê? Eles iriam banquetear. Iam encher a pança. Comiam pão, tomavam vinho, participavam da mesa farta. Os que vinham depois nem sequer tinham nada mais para participar da ceia. Porque os primeiros gulosos já vinham, já saciava a fome. E naquela época, todas as vezes que eles se reuniam para cultuar a Deus, eles participavam da ceia. Era algo solene. Era algo valioso diante de Deus, era comunhão. Só que eles banalizaram isso. Banalizaram a ceia do Senhor. E aí foi que o Paulo instituiu daquela forma. Ele, como líder espiritual, ele trouxe aquela instituição. Ele falou, a partir de agora não vai ser assim. Se você estiver indigno, não coma do corpo e não beba do sangue. Até que você se acerte. Até que você tome uma decisão séria. Quando você estiver aí frio, sem comunhão com Deus, fazendo o que não deve, você não deve participar da ceia do Senhor, porque você está tomando não para a sua justificação, mas para a sua condenação. É isso que muita gente tem que colocar dentro do coração hoje. Que determinadas práticas que ela está vivendo agora são práticas que a impedem de ter comunhão com Deus. Não adianta ela querer demonstrar uma coisa que não é. Porque vai demonstrar isso diante das pessoas e por outro lado ela vai estar recebendo de Deus uma condenação. Com Deus não se zomba, não se brinca. Deus é sério naquilo que Ele faz. Então aí a gente volta para cá, para o João capítulo 21, versículo 3. Está lá os discípulos. Jesus já havia sido morto. Já estava há alguns dias, né, no terceiro dia, Ele se apresentou para aquelas mulheres que foram lá onde os discípulos disseram, o mestre já não está mais no sepulcro, Ele ressuscitou. Quando fala isso, Tomé diz o quê? Eu só acredito se eu ver. Você não vê os cravos na mão? Eu não acredito. Aí no capítulo 20 desse Evangelho de João, que a gente não vai ler, depois você lê o contexto. Jesus se apresenta para os discípulos. A primeira pessoa que Ele se apresenta é a quem? Ao Tomé. Ele chamou Tomé, que era chamado de Dídimo também. Tá vendo as minhas mãos aqui, meu filho? Ele olhou assim, mestre, é o Senhor? Jesus falou, porque você crê, ou porque você vê, você está crendo? Bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Esse é o bem-aventurado, esse é o feliz. Porque ele acredita em mim, independente de visualizar alguma coisa. Aí na continuação, nesse capítulo 21 aqui, Jesus aparece de novo. Aí está lá o Pedro, que era o principal, e a Bíblia fala principalmente dele aqui. Estava, juntamente com Pedro, estava o João e o Tiago, que eram irmãos. Estava lá o Natanael. Estava lá o Filipe. Estavam outros dois, além do Tomé. Eram em número de 7. 7 dos 12 discípulos estavam ali. Um já havia sido morto, que era o Judas, né? Se enforcou, então. Depois foi chamado outro para o lugar dele. Mas até então eram aqueles lá. De 11 discípulos que tinham, estava lá 7. Estavam ali reunidos, provavelmente tristes. O que nós vamos fazer a partir de agora? O nosso mestre morreu. O Pedro era pescador. Jesus havia mandado ele largar a função de pescador de peixes, né? O seu ofício, para ser um pescador de homens. E Jesus vinha preparando os discípulos o tempo todo, para depois da sua morte, eles pudessem fazer uma obra relevante. Mas quando Jesus morre, os discípulos estão como? Sem expressão. Porque enquanto Jesus estava tentando ensinar, eles estavam como? Desperdiçando aquela bênção. Jesus estava tentando ensinar eles antes da morte, e eles estavam desperdiçando. É isso que muita gente tem que aproveitar o tempo. Nós estamos vivendo em tempo de ensinamentos profundos, onde Deus está revelando coisas para a gente que talvez você nunca tinha visto antes. Aproveita, extrai o melhor disso. Porque vai chegar tempos que provavelmente você não vai ter isso. Quem te garante que daqui a um tempo você vai ter a mesma coisa? Pode ter outra coisa, mas não vai ser a mesma. Você tem que aproveitar tudo isso, porque vai chegar um momento, no caso deles ali, chegou o momento que Jesus se apartou, morreu. Eles precisavam agora fazer alguma coisa. O Espírito Santo ainda não tinha chegado, ainda não tinha batizados. Mas se eles continuassem daquele jeito, não ia batizar nunca. Eles estavam frios. O Pedro, que era o principal, era o mais velho, era o mais experiente, Jesus estava, antes da morte, Jesus chamou ele e confirmou com ele 3 vezes.
Pedro, tu me amas? Ele ficou até triste, né? Senhor, por que 3 vezes o Senhor está me confirmando isso? E Jesus sempre dizia para ele, cuida das minhas ovelhas. Aquilo era sinal que Jesus estava dizendo para Pedro, eu vou partir. Você vai ter uma responsabilidade muito grande, Pedro. Portanto, não deixe o esfriamento tomar de conta, não. Não deixe a carne ficar falando mais alto. Providencia melhorar a sua vida espiritual, Pedro. Te converte, fala para os teus irmãos que você está convertido agora. Porque a tua atitude às vezes não é de convertido, homem de Deus. E foi falando aquilo com ele. Jesus morreu, está lá. O que o Pedro faz? Vou pescar. Era o que ele sabia, né? Você não vê aqui em nenhum momento ele se reunindo para dizer, vamos orar. O nosso mestre foi, nós precisamos fazer alguma coisa. Ele falou do Espírito Consolador que iria vir, mas até agora nada. Então vamos orar aqui, vamos esperar. Ele vai lá, todo despido, falar com os outros discípulos. Os outros 7 lá, tinha ele como referência. E foram juntos pescar. Estavam ele lá pescando, passaram a noite toda. Vai para um lado, vai para o outro, não apanha nada. E agora, chega o amanhecer. Aí vem o versículo 4. Isso aqui é que me chamou muita atenção. Olha só. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era. Esse é um dos sinais de que alguém está esfriando. Elas não reconhecem mais a Jesus. Determinadas coisas que estão sendo tratadas, ela não discerne que aquilo vem de Deus. Só um exemplo básico para você. Pessoal, o missionário R.R. Soares marcou uma caravana aqui conosco. Ele vai estar aqui na nossa sede estadual, dia tal, 6 horas da manhã. E ele só vai em um culto único. Imagina que ele marca. O pastor ele vai acompanhar ele amanhã na Bahia, então vai estar amanhã lá. E pode ser que ele marque aqui. Em novembro eu vou estar em São Luís do Maranhão, no dia 8, por exemplo, 6 horas da manhã, um culto especial, Deus vai se manifestar com cura. Meu irmão, é a liderança do nosso ministério, é alguém que Deus deu uma visão e nós estamos debaixo dessa visão. Tem gente que vai receber isso e vai dizer, só 6 horas? Não vou não. Mas que esfriamento. Mas que disposição. Que falta de expressão. Parece até que não tem valor. Você entende o que eu estou falando? Me parece que isso não tem valor nenhum. Porque essa é a expressão que alguns têm. Isso é sinal de uma igreja fria, doente. E não é por falta de ensinamento, não. Que Pedro estava se perdendo não era por falta de ensinamento, não. Jesus estava dando para ele todo dia. O pão de cada dia que ele fala, ele estava dando para eles. Não só o pão espiritual, mas o pão físico. Enquanto Jesus estava ali, com certeza, no ministério dele, a Bíblia não fica falando muito, mas ele, por onde ele passava, com certeza as sementes que ele plantava na vida das pessoas, voltava o retorno, eles tinham que comer, eles tinham que beber. Os discípulos agora estavam tendo que ir pescar, porque o ministério deles nem sequer fazia com que as pessoas plantassem semente na vida deles. Pastor, que coisa séria. Verdade. O ministério deles estava tão seco, tão morto, tão frio, que eles não tinham nem condições de falar de alguma coisa, de trazer uma mensagem para as pessoas, plantar a palavra de Deus no coração das pessoas, para elas também se sentirem à vontade de lançar uma semente no ministério deles, para que eles pudessem comer. Agora eles estavam lá pescando de novo. E pescaram e conseguiram algum peixe? Mesmo com a experiência que o Pedro tinha? Não. A noite toda. Rodaram para um lado, rodaram para o outro, jogaram a rede assim, jogaram a rede assado. E ele sabia fazer aquele trabalho e não teve resultado. Sabe o que é isso? Esfriamento traz essa vida infrutífera. Gente fria não consegue orar mais, não consegue influenciar ninguém. E além de não conseguir influenciar ninguém, nem sequer a vida dela consegue mais ser suprida. Ela não é uma pessoa suprida. As coisas não são favoráveis a ela. Ela não discerne o espiritual, só o carnal. E mesmo o carnal não teve resultado. Olha o 5, vamos aprofundar um pouco mais. Versículo 5. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, preste bem atenção nesse detalhe. Filhos,
tende alguma coisa de comer? O que eles responderam? Responderam, não. Eles estavam diante do Messias, que passou 3 anos e meio ao lado deles ali, mostrando o caminho, com a mesma característica, ensinando determinadas coisas, mostrando como as coisas deveriam acontecer, o que não deveria acontecer. E aí Jesus dá um sinal para eles. Quando Jesus diz, filhos, era para eles estarem ali pensando, como é que esse homem nos chama de filho? Tem alguma coisa aí que a gente tem que discernir, que nós não estamos discernindo. Jesus os trata como filhos. Será que aquele já não era um sinal suficiente para eles despertarem daquele sono que eles estavam vivendo, daquele esfriamento? Por várias vezes, Deus vai tratar com alguém antes de acontecer alguma coisa. Você pode ter a plena certeza disso. Se tem alguma coisa preparada contra ti, Deus vai te preparar bem antes, para você vencer aquilo. Ele vai te dar palavras, vai colocar as pessoas no caminho, vai orientar, vai mostrar o que tem que ser feito. Só que você tem que ter discernimento. Porque ele chama aqueles homens e diz, filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Era uma forma de se aproximar deles, perguntar o que tinha para comer. Jesus era Deus, estava ressurreto agora? Precisava de comer? Não. Não precisava. Ele perguntou como uma forma de se aproximar deles. Isso aqui é muito forte. Jesus não precisava comer nada. Ele estava pedindo para quê? Para saber onde é que estava o coração daqueles discípulos. Se eles iam discernir ou não. Se eles iam entender ou não. Mesma coisa hoje. Às vezes na igreja a gente fala de doação. Tem gente que fica chateado. Jesus não precisa de nada. Quem precisa é você, sou eu. Glória a Deus. Por isso que eu tenho que plantar. Deus quer saber onde está o meu coração. Ele quer saber onde está o meu tesouro. Né? Porque onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Né? É simples a conta. A resposta deles, fria. Não. Vocês têm alguma coisa de comer, meus filhos? Não. Resposta insalubre. Nós temos que ter sensibilidade. Eu aprendi isso desde cedo. Né? Você nunca responde às pessoas só sim ou não, de forma dura. Ok. Nós temos que ter uma coisinha chamada educação. Né? Eu fico extremamente preocupado. Quando a gente conversa, tá aqui tá aqui a pastora Tenielma, a gente conversa, a gente brinca e tal. Ela sempre, sim senhor, e eu sempre, sim senhora. Com respeito. Glória a Deus. Respeito ela como mulher de Deus, ela me respeita como homem de Deus. Eu digo, pastor, assim, assado. Ela, sim senhor. Aí às vezes ela, meu filho, assim, pode fazer assim. Eu digo, sim senhora. Forma de respeitar. Eu chego, ok. Quando eu falo isso para ela, eu estou jogando ela lá embaixo. Eu estou dizendo que é insignificante aquilo que ela está tratando comigo, ou aquilo que ela está me perguntando. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que guardar no nosso coração. Nós que somos pessoas de Deus, nós temos que ser diferente do mundo. O mundo, as pessoas agem de qualquer forma com os outros, tratam as pessoas de qualquer jeito. Eu, como servo de Deus, eu não consigo chegar para uma pessoa mais velha e dizer tu. Eu nunca falei isso para ninguém aqui. Estou há 12 anos na igreja aqui nessa sede estadual. Eu nunca cheguei para o irmão, e tu? Eu digo o senhor, a senhora, né? Por quê? Eu respeito a pessoa. É mais velho do que eu, tem mais experiência de vida do que eu. Eu tenho a autoridade que Deus me deu para pregar a palavra. Glória a Deus. Mas tem experiência de vida que você tem. E que eu tenho que respeitar isso. Glória a Deus. Eu tenho que respeitar isso. Aos discípulos ver ele se aproximando e tal, falando. Porque eles não disseram, não, meu senhor, nós passamos a noite toda pescando, não conseguimos nada. Era uma das coisas que era para eles terem chegado e se aproximado e falar. Nós não conseguimos nada, nós estávamos até lutando, mas não conseguimos peixes. Ah, vocês não têm não. Ah, pois tá bom. Mas pelo menos eles iriam responder de uma forma, né, educada, mais respeitosa. Mas esse é o sinal das pessoas frias.
Pessoas frias são assim. O pastor da igreja manda mensagem. Geralmente igreja pequena acontece muito isso. Tem 200, 300 membros. Você lembra de todo mundo, 100 membros. A igreja começa, você não tem contato de todo mundo. Eu só tenho 400 números aqui. Nós temos mais de 1000 membros aqui na igreja. Eu só tenho 400. A senhora deve ter uma média assim também, né, pastor? De contato. O pastor Jamil deve ter mais. Mas não tem número de todo mundo. A gente pergunta, manda uma mensagem, qualquer coisa. Tem gente que, tanto faz como tanto fez. Insignificante o que ele está mandando. Era para dizer, não, pastor, estamos na mesma concordância, estamos juntos. Deus vai operar. Tem gente que olha e nem faz caso disso. Eu acredito que isso é sinal de esfriamento. Não, você não sabe da minha vida para você falar isso. É claro que não. Mas na hora que você estiver na pior das situações, você com certeza vai pedir oração. Aí nessa hora você lembra. Pastor, o que é isso? É verdade. Estamos tratando de uma realidade. Para continuar, 6. E ele lhes disse, olha só o que Jesus vai falar para eles. Lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podia tirar, pela multidão dos peixes. Mesmo sem eles terem aquela postura adequada, aí se cumpriu a misericórdia, né? Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido destruídos. É assim que a Bíblia diz. Amém? Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido destruídos. Se não fosse Deus, muita gente já tinha morrido num acidente, numa situação que aconteceu, hospitalizado, de lá não voltaria mais, e graças a Deus voltou. Mas voltou por quê? Misericórdia de Deus. Eles estão ali, não tinham direito nenhum mais de receber, porque estavam desprezando a bênção. E Jesus dá uma palavra para eles. Vamos ver se eles obedecem essa palavra. Pega a rede de vocês, lance à direita do barco. Eles obedeceram, lançaram, e quando eles puxaram, cheia de peixes. Cheia de peixes. Era Jesus mais uma vez dando um sinal para eles, mostrando quem estava falando com eles. E o triste da história é que mesmo Jesus tendo feito esse sinal, de manifestar para Pedro e para os demais discípulos, que ali estava o seu Senhor, o seu Mestre, eles não conseguiram discernir, exceto um. Quem foi? Versículo de número 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Quando ele se refere aqui, então aquele discípulo a quem Jesus amava, ele estava se referindo ao João, que era o único dos 12, né, dos 11, porque o Judas havia se suicidado, o único dos 11 que ali estavam, que no dia que Jesus estava sendo crucificado, estava lá, embaixo, junto com as Marias, era o único. Foi a ele que discerniu. É o Senhor, Pedro, que mandou a gente fazer essa obra aí e agora tirou os peixes. É Ele. Eu entendi que é Ele. O Pedro mesmo não entendeu. Naquela hora, Pedro estava todo despido. Ele viu que era o mestre, se jogou na água para tentar esconder alguma coisa. E tem gente que ela acha que ela pode esconder alguma coisa de Deus. Mas acha. Pode esconder de quem quer que seja. Eu posso esconder do pastor, posso esconder da igreja, os meus podres, mas de Deus eu não escondo nada. Amém, irmãos? De Deus eu não escondo nada. Pode ser que algumas pessoas estejam na mesma condição de Eli, aquele personagem que a gente já veio falando há algum tempo, que era um sacerdote de Deus, ainda estava exercendo esse ofício de sacerdote, mas Deus já tinha dado uma sentença e já nem sequer falava mais com ele. O povo trazia as ofertas, ele sacrificava, porque ele era um sacerdote, mas Deus se referia a quem? A Samuel. Quando Deus queria trazer algum recado, ele falava com Eli? Não mais, ele falava com Samuel. E as pessoas mesmo entenderam, Samuel é confirmado por sacerdote. Deus não fala mais com Eli, porque ele tinha coisas para resolver e não resolvia. E está cheio de gente com problemas para resolver, com situações para acertar e não acerta. Entra ano, sai ano, acontece situação aqui, situação ali, e a pessoa não resolve. O
Jesus falou para Pedro, antes de morrer, mais uma vez repito isso: Pedro, quando tu te converter, confirma aos teus irmãos. E o Pedro continua aqui agora como se nada tivesse acontecendo. Despido. Foi pescar à vontade. Jesus morreu. Estamos aqui, vamos fazer o que da vida agora? Não era para estar com aquele tipo de pensamento. O pensamento deveria ser maior. Porque Jesus mesmo já havia mostrado isso para eles. Ele falou, vocês vão ficar aqui em Jerusalém. Vocês só vão sair daqui para pregar nos confins da terra quando o Espírito da verdade descer sobre vocês. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Só quem pode receber é aquele que crê. Então vocês fiquem atentos, vocês vão receber. Ao invés de eles estarem orando, de estarem buscando frutificar, até para se sustentar na vida, tendo em vista que eles eram ministros de Cristo, voltaram lá para o ofício. Vamos pescar. Não tem o que comer. Ninguém mais oferta no nosso ministério. E nem iria ofertar. Com aquela postura que eles tinham, de frieza, nunca. Não ia crescer. Não ia frutificar. Versículo 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Eles voltam, quando eles saem dali, a média de 200 côvados, um côvado tinha quase, um pouco mais do que 50 centímetros, estava mais ou menos 100 metros, 100 metros da margem. Eles voltam ali, saem de onde eles estavam, chegam até na margem. Quando eles chegam ali na praia, tá lá uns peixezinhos assando, já tinha uns pãozinhos na brasa lá, bem, né? Aquele massa grossa bem crocantezinho, né? Tava lá tudo prontinho. E Jesus dizendo para eles, venha meu filho, como? Lá atrás vocês me disseram que não tinha. Mas não é que não tinha, é que vocês estavam frios e não enxergavam. Sempre teve. Não é que não tinha, é que vocês estavam frios e sem percepção das coisas. Estava lá. Mas com a condição que vocês estavam, nunca ia chegar nas suas mãos. Será que isso aqui não é algo para a gente parar hoje? Se ajoelhar na nossa casa, aqui na igreja, e conversar um pouco com Deus. Deus, minha vida está tão estéril. Eu ando só problema. Nada na minha vida dá certo. É bronca por cima de bronca. Tem dia que eu não consigo nem vir na igreja de tanto problema para resolver. E eu estou conformado com isso. Não é para chegar diante de Deus e falar sério. Vou falar uma coisa aqui. Quem é mais experiente, não fique zangado comigo. Isso é uma forma de você pensar. Tá? Nós que somos mais experientes, vou falar na idade, não vou falar da fé, de tempo de vida não. Vou falar da idade em si. Quem mais experiente não era para estar vivendo melhor? Eu acredito assim. Quando eu tiver velho, eu não quero filho me jogando neto e perturbando meu juízo, não. Pastor, o que é isso? É verdade. Eu quando tiver velho, eu falei para a velha, nós dois fazendo a obra, como missionário, indo para onde Deus mandar, ministrando a palavra, com a experiência do ministério, de vida, de obra, ajudando as pessoas a tomar posse da bênção. Não quero perturbação na cabeça, não. E vou lutar para isso com toda a minha força. Mas a gente que é mais experiente, não era para a gente já estar com uma vida melhor, mais abastada, mais segura. Não era para a gente ter mais discernimento das coisas. Como Paulo falou lá, para a igreja primitiva, que as mulheres mais experientes, casadas, elas chegassem para as mais novas e, me desculpa o termo, descesse o cacete nelas. Minha filha, você está vendo que tua vida está errada, não? Você não tem nem 18 anos de idade, você está se arranjando aí, todo errado. Era para ser assim, não é verdade? Segundo o que a Bíblia diz, era para ser assim. Eu, como homem casado, mais experiente, para me chegar para o jovem e falar sério com ele. Você acha que você vai vencer na vida desse jeito, com essa postura, rapaz? A Bíblia deixa isso muito claro para a gente. Pessoas
que estão nesse tipo de condição aí têm que melhorar. Os discípulos estavam lá, e Jesus agora mostra para eles: está aqui, meu filho, está aqui. Tem pão na brasa, tem peixe aqui. Traz o que vocês apanharam para a gente juntar aqui, para a gente comer. Vocês me disseram que não tinha, mas eu tenho aqui para vocês. Você não tem, mas Deus tem para você. Amém? Não tem, mas Deus tem para você. E se você quiser, estiver atento, estiver discernindo as coisas, é para você ter o melhor. Você ter o melhor, desde já. Eu olho para dentro da minha família, para dentro da minha casa, eu às vezes olho até com uma certa tristeza, às vezes. Meu pai tem um cidadão de 70 anos de idade, não conhece a Jesus ainda. Por várias vezes já foi na igreja, mas nunca tomou uma decisão. Eu estou lutando com ele, a minha maior guerra é com ele. Quando esteve doente, ao invés de ir para a igreja, falar com o pastor, pedir uma orientação, foi para um terreiro lá na região lá. Procurou um terreiro lá no povoado e foi. Conversar lá com o macumbeiro na cidade, no lugar lá. Minha mãe me ligou revoltada. Eu disse para ela: a senhora tem culpa nisso. A senhora é mulher, é esposa. Esposa tem domínio sobre o marido tem domínio sobre a esposa. Não é assim que a Bíblia diz? É. Ah, mas ele é cabeça dura. É. Você tem poder de influência. Você tem poder de influência. Você não pode mudar a cabeça da pessoa, mas tem poder de influência. Eu não acredito que eu durmo com uma pessoa, que eu me relaciono com aquela pessoa, nós somos uma só carne, e eu não consiga trazer alguma coisa relevante para ela. Eu não consigo exercer algum tipo de autoridade para dizer sim ou não. Entende a questão? Não é para estarmos melhor. Quando Jesus nos pedir alguma coisa, é para a gente estar disposto a oferecer. Não é para estar dizendo não. É para dizer: Senhor, eu estou lutando, eu quero oferecer o meu melhor para o Senhor. Não estou falando de recurso, não. Estou falando da vida em si, como um todo. E para a gente ir para a parte final, versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tanto, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Você sabe o que acontece? Pessoas frias, elas estão diante do seu Senhor, elas não sabem o que falar. Não me leve a mal, mas tem muita gente que passa o culto todinho de boca fechada. Não sabe o que falar com o seu Criador. Não sabe o que falar com o seu Criador. Não sabe nem por que veio. Não sabe nem qual o objetivo de estar aqui. Eu vim. Não estou falando de alguém que veio pela primeira vez. Se alguém está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Espero que você não volte outras vezes para ouvir a palavra de Deus, porque eu estou aqui, mas a liderança é do pastor. Eu não estou aqui para agradar as pessoas, mas para falar a verdade da palavra. Amém? Então, suporte por amor a Cristo. É para o nosso crescimento espiritual. E aí, a pessoa vai se desprendendo e vai perdendo isso. A oportunidade diante dela. Deus está aqui para operar, para fazer o que tem que ser feito. E ela faz o quê? Vamos lá, pessoal, adorar a Deus. Sem expressão. Isso já há 10 anos, há 15 anos. Deus e eu sei da minha intimidade. Eu espero que a mesma intimidade que você tem em casa não seja a mesma que tem aqui na igreja, porque aqui é muito abaixo. É muito abaixo. Já faz anos que eu faço uma crítica, né, na igreja. Sempre por onde eu passo. Os irmãos no início ficam zangados, depois eles me abraçam, né? Não era para a gente estar preocupado. Tem que chamar alguém para o aniversário da minha família, porque lá eu tenho que fazer uma oração. Você não é homem de Deus para orar, não? Você não é mulher de Deus, você não tem palavra para chegar lá e dar uma palavra para aquela pessoa, não? É claro, existem casos que você tem que levar a autoridade espiritual. Existem casos que não precisa. Tem casos de familiares que ele nem tem temor da palavra, ele nem quer saber de pastor. Ele não vai aceitar um pastor ir lá na casa, no aniversário dele. Se você chegar lá, ele até manda embora.
Até atrapalha o clima do aniversário dele, né? Às vezes ele já guardou a bebida dele lá para beber. Aí você leva o pastor lá. Eu já passei por uma cilada dessa que eu não passo nunca mais na minha vida. Pessoa, pastor, tem aniversário do meu familiar, eu queria que o senhor fosse lá para dar uma bênção. Eu pensei, a pessoa está esperando. A pessoa acredita que eu vou lá e vou abençoar a vida dela. Aí eu vou com aquela alegria, não, vamos lá, vamos abençoar o aniversário da pessoa, a pessoa completando mais um ano de vida. Eu estou pensando, a pessoa vai, eu vou chegar, ela vai me cumprimentar, apesar dela não ser cristã evangélica, né? Às vezes de outra religião ou coisa parecida, ou de religião nenhuma, não quer saber de Deus, né? Mas ela quer receber a oração. Eu chego lá, aí está lá o aniversariante, a pessoa me apresenta, ai pastor, esse aqui é o meu irmão que está aniversariando hoje, esse aqui, a pessoa pergunta, quem é esse homem? Aí eu fico com a cara de abestado. A vontade que eu tinha era de dar um grito na pessoa e dizer, por que você me trouxe aqui? Para passar vergonha? Já que a pessoa não quer, você tem que ter uma palavra. Amém? Eu não fui convidado, mas você como familiar está lá. No momento lá que eles vão bater os parabéns, você aproveita. Ô pessoal, rapidinho, só um minutinho. Eu só queria trazer aqui um versículo para abençoar aqui o meu irmão, o meu tio, o meu sobrinho, meu neto, meu genro, minha nora, minha sogra, ou quem quer que seja da família. Eu só quero aqui fazer uma simples oração, porque eu creio que a bênção de Deus vai vir sobre ele. Vai ou não vai? Vai. Aí você faz ali a oração, abençoa a pessoa, traz um versículo, uma palavra. Eles vão ficar pensativos. Eles vão ver ali um homem de Deus, uma mulher de Deus ao lado deles. Eles não vão ter referência só de fora, vão ter referência de dentro. Tem gente que nunca fez isso. Ele vai no aniversário e nem abre a boca para dizer, eu sou crente, eu quero fazer uma oração por ti. Isso tem que mudar. Nós temos que ter crentes maduros dentro da igreja. Gente que quando Jesus se apresentar para ela, ela vai reconhecer. Gente que não vai ser fria. Eu tenho uma guerra com os jovens aqui, eu estou dizendo, vocês não vão ser frio. Se você quiser ser frio, é problema seu. Você vai crescer e vai ser maduro, desde a sua juventude. Para viver coisas grandes, para Deus apresentar coisa grande para você. Para você ter a oportunidade de liderar grandes coisas aí por fora, e você até ver alguém aqui no nosso meio que está precisando de ajuda, e você dizer, vem meu irmão, você vai trabalhar comigo, vou te dar um bom salário. Glória a Deus. Mas tem gente assim, eu não sei nem falar. É o abençoado. Entende a gravidade da coisa? Jesus está chamando pessoas assim, que reconheçam. Ele tem algo para dar. Agora temos que estar disponível para receber. Eu tenho que estar disponível para receber. Se eu não paro para receber, pode esquecer. O que a gente leu lá no início para a gente terminar? Salmo 109, versículo 17. Vamos lá? 109, 17. Salmo 109, versículo 17. A parte final do versículo só. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste de ti. Quem não deseja fica para trás. Tem muita gente que pode vir durante a semana orar por um propósito. Não vem. Se fosse você, aproveitava mais as oportunidades que Deus está dando. Não deixava passar não. Porque pode chegar um momento que essas oportunidades você deixou de vir, você perdeu a oportunidade de extrair alguma coisa que você ia precisar para aquele dia. Eu quero te chamar para uma oração agora. Me ajude, Deus, a não cair no esfriamento. Eu posso estar aqui em cima do altar pregando, posso estar frio. Posso estar aqui em cima do altar, falando coisa com coisa, você está frio e eu estou frio também. Mas eu não desejo isso para mim, não desejo isso para ninguém. Pessoas frias é assim, você conversa com ela, vamos ao culto. Hoje não dá, por causa disso, por causa daquilo. Meu irmão, era para ser uma ordem. Negócio de não dar. Que história é essa de que não dá para ir hoje? Se você mora muito longe, isso aqui eu não estou pedindo para você sair daqui não. Você mora muito longe, pastor, eu moro lá no Passo do Lumiar. Claro, você é membro daqui e tal. Nem todo dia você tem condição de vir por conta do financeiro, às vezes. A gente tem que entender a questão da realidade. Só que você faz uma meta com Deus. Deus, eu quero fazer prova do Senhor. Se o Senhor quer que eu fique aqui, então só me dá condições para vir. Eu quero condições para ir e vir com segurança e com o melhor. Não é dentro de uma lata não, que toda hora vai ser assaltado. Não estou falando do ônibus, estou falando das vans,
Que quem vem de lá do Paço Lumiar, como eu já estive numa igreja nossa de lá, eu vinha quase morrendo dentro daquelas van velhas, lascada. O Senhor vai me dar dignidade para te servir. Faça uma aliança com Deus séria. Mas tem gente que está aí, que sofrimento, que luta. A tendência é piorar com esse tipo de estrutura, né? Mas você não mora mais perto de uma igreja nossa, de um bairro? Não posso vir aqui direto, mas eu vou lá todo dia. Todo culto que tiver lá, eu vou estar lá. O pastor, a pastora que está lá vai estar pregando a palavra, eu vou estar junto. Eu quero entender as Sagradas Escrituras. Eu quero saber o que Deus tem para mim. Mas não dá para ir. Outro dia eu vou. Você entende que aquele dia não volta nunca mais? Você teve um dia a menos de vida agora? Daqui até o próximo domingo, que é dia 29, você vai ter menos 7 dias de vida. Eu também. Menos 7 dias de vida. E aquilo que eu perdi nesses 7 dias, não vou aprender nunca mais. Você sabe como é nunca mais? É nunca mais. Extraia hoje o que Deus tem para você. Deixa o esfriamento entrar não. Porque ele impede você de enxergar a bênção. Você só enxerga problema. Igual o Gease, que era o servo de Eliseu. Estavam os inimigos lá, ele só enxergava os inimigos. O Eliseu, que estava ligado com Deus, tinha o Espírito de Deus sobre ele, orou e disse: Deus, abra os olhos do Gease. E quando o Gease abriu os olhos, ele enxerga. Eles arrodeados de cavaleiros de fogo. Deus colocando a tropa dele toda à disposição, e aqueles inimigos não entrariam. Quando os inimigos ousaram entrar, Deus feriu ele de cegueira. Ficaram cegos, não conseguiram se aproximar da autoridade de Eliseu e nem de Gease. Mas se ele fosse um homem simplesmente só carnal, ia receber aquilo, ia ficar com medo. E agora? Quem poderá me defender? Aí ia pensar no Chapolin Colorado. Tem gente que conhece o Chapolin Colorado, a história dele todinha. Tem gente que conhece a história do clube de futebol que ele tem. Conhece a história lá do vizinho. Que o vizinho, fulano de tal, o pai dele morreu não sei quando, que ele já teve 3 mulheres, que não sei o quê, mas não sabe da própria história dele aqui com Deus. Isso é muito grave. E hoje eu tenho que me cobrar aqui. Não vou entrar por esfriamento, coisa nenhuma. Vou quebrar essa aliança maligna hoje e vou vencer as minhas batalhas. Amém? Que não é física, é espiritual. Nós vamos vencer isso agora em oração. Amém? Eu convido a você a ficar de pé. Vamos aplaudir a Jesus por isso?